Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro com a Palavra. Este é o espaço no nosso canal ao qual nós reservamos para o aprendizado e meditação da Palavra de Deus. Em nosso encontro com a Palavra, nós iremos aprender um tema novo. Iremos iniciar agora uma série de mensagens com o tema Cristão Forte, Igreja Forte. Sobre este tema, nós iremos meditar em nossos próximos encontros. E hoje nós iremos meditar sobre as recomendações do apóstolo Paulo. Essa série de mensagens será baseada nessas recomendações deste apóstolo que foi considerado um dos maiores apóstolos da era gentílica, né? Paulo é considerado por muitos estudiosos como o Moisés da era cristã do Novo Testamento. Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, evangelizou boa parte do mundo em que ele vivia e pregou o Evangelho a vários povos que não conheciam a Cristo e, consequentemente, não praticavam a fé cristã. E sobre essas recomendações de Paulo nós iremos meditar nos nossos próximos encontros através da Palavra de Deus. Portanto, eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias comigo na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta. Primeira a Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós iremos ler os versos 12 e 13. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versos de 12 a 13. Acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Amém. Imagine comigo agora a seguinte situação. Todo técnico de um time de futebol quer ter um time vitorioso, um time forte. Nós entendemos que, principalmente no futebol, um time, para ser vitorioso, ele não precisa necessariamente ter os melhores jogadores, mas ele precisa ter uma palavra que é fundamental. Ele precisa ter algo que é fundamental, né, em todos os times para ser um vencedor. Se chama entrosamento. Um time de futebol, para ser um time vencedor, competitivo, ele precisa estar em sintonia. Eles precisam entender uns aos outros, compreender as jogadas, entender o que o técnico pede para ser feito durante o jogo e durante os treinos e colocar em prática. Assim, eles conseguem essa harmonia e assim eles conseguem bons resultados. Então, todo um técnico de futebol, ele quer ter sob o seu comando um time vitorioso, um time forte. E assim também, né, as outras áreas. Todo general, por exemplo, ele quer ter um batalhão forte.
ele quer ter aos seus domínios, aos seus cuidados, soldados valentes, soldados corajosos. Essa é a intenção de um general, né? Todo professor, por exemplo, ele quer lecionar, ele quer ensinar para uma classe dedicada, para alunos que realmente queiram aprender e se esforçam para entender o que é ensinado e aplicar em suas vidas. Partindo desta lógica, deste ponto de vista, podemos sim dizer que todo pastor, ele almeja, ele sonha em liderar uma igreja forte, uma igreja aplicada, uma igreja que esteja em sintonia com os ensinamentos da palavra de Deus e que coloque em prática isso na sua vida cristã diária. Mas veja que interessante, se pegarmos os melhores jogadores do mundo, por exemplo, se pegarmos hoje o Cristiano Ronaldo, que é considerado um dos melhores jogadores do mundo, e colocá-lo para jogar em um time que não tem tanto entrosamento, um time que não compreende as táticas que o técnico ensina. Por mais que esse jogador seja o melhor do mundo, seja bom, ele não consegue fazer com que a equipe renda resultados. Ele precisa da equipe. Um jogador sozinho não pode fazer um time. Um time é feito pelos demais jogadores. Todos precisam contribuir, todos precisam ajudar, todos precisam colocar em prática aquilo que eles sabem fazer, para que o time consiga, como uma engrenagem, girar e assim produzir bons resultados. Se nós traduzirmos isso para a nossa vida, a igreja ela é composta por membros, por pessoas, e todos nós temos uma função. Todos nós precisamos trabalhar. Todos nós fomos chamados para fazer parte do corpo de Cristo. Então todos nós temos um papel a desempenhar na obra de Deus. Ninguém foi chamado por Cristo simplesmente para desfrutar da salvação e não trabalhar no reino. Nós fomos chamados por Cristo para sermos salvos e, mediante esta salvação, trabalharmos no reino de Deus, para que pessoas também sejam alcançadas por Cristo através das nossas vidas. E assim nós podemos contribuir para o avanço e o crescimento do reino de Deus neste mundo. Então todos nós fomos chamados para trabalhar. O apóstolo Paulo, ao encerrar a carta aos Tessalonicenses, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele envia essas recomendações para que os crentes em Tessalônica se animassem e também contribuíssem para que seus líderes pudessem desempenhar a sua função de liderar a igreja com alegria, com prazer, e que eles fossem respeitados e valorizados, porque foram chamados para liderar a igreja de Cristo, para liderar o corpo de Cristo. Podemos ver isso nas recomendações do autor, a carta aos Hebreus, no capítulo de número 13, no versículo 17, que ele diz que devemos estimar aqueles que lideram a igreja, aqueles que estão à frente do povo, para que façam o seu ministério com amor, com alegria. E assim Paulo envia essa recomendação aos Tessalonicenses. E a primeira recomendação que Paulo fala aqui,
no versículo número 12, ele diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que aceitem, acatem com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Ou seja, Paulo ele está dizendo, ele está pedindo, rogando aos irmãos que aceitem aqueles que trabalham para o bem do povo de Deus e que contribuam junto com eles para o crescimento da igreja. Porque se eles lideram a igreja, se eles direcionam a igreja, se eles admoestam a igreja, presidem a igreja, tudo isso eles fazem com amor e no temor do Senhor, porque eles cuidam e zelam por aquilo que não é deles. A palavra de Deus deixa bem claro que o povo pertence a Cristo, é o corpo de Cristo. Então aqueles que lideram, eles têm essa consciência que a igreja não pertence a ele, mas pertence a Cristo. Por isso tudo que eles fazem é com amor, é com zelo, é com temor, porque o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, diz que aqueles que presidem irão prestar contas a Deus por essas vidas. Por isso eles fazem com amor, com dedicação. Então Paulo ele roga aos irmãos no versículo de número 12, ele pede aos irmãos que aceitem, que contribuam, que trabalhem, que coloquem em prática para que a igreja cresça, para que a igreja se fortaleça. Lembrando a simbologia do time de futebol que nós falamos no começo aqui da nossa meditação, um time de futebol ele só cresce quando ele entende, que se ele colocar em prática aquilo que o treinador pede, isso só vai contribuir para o seu crescimento. Então Paulo ele pede para a igreja, para que a igreja ela aceite, ela entenda a direção de seus líderes e ela ore por eles, compreenda e trabalhe junto com eles. No versículo de número 13, o apóstolo Paulo diz: e tenhais com amor e em máxima consideração. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós devemos amar aqueles que estão à frente. Amar no sentido de não idolatrar, mas no sentido de estimar, ter consideração, compreender, ser compreensivo, entender que muitas vezes aqueles que lideram uma igreja, eles lideram com amor, lideram com zelo, mas também são seres humanos e precisam da nossa compreensão, da nossa misericórdia, da nossa compaixão. Precisamos sempre ter os nossos líderes, aqueles que presidem a igreja, pastores, presbíteros, diáconos, aqueles que estão à frente da obra, sempre lembrar de orar por eles, orar pela sua família, orar para que eles possam exercer o seu ministério com alegria, com amor, no temor do Senhor. Então Paulo recomenda isto à igreja em Tessalonicenses: tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Não é fácil, não é simples a tarefa de um líder em organizar, em ensinar e passar de forma clara, lúdica, tudo aquilo que a palavra de Deus ensina, para que as pessoas possam entender, para que as pessoas possam colocar em prática a palavra de Deus em sua vida cristã. E depois ele continua dizendo: vivei em paz uns com os outros. Ou seja,
quando nós somos submissos, quando nós entendemos que Deus colocou líderes sobre a nossa vida para nos abençoar, nós vivemos em paz uns com os outros. A igreja ela se fortalece quando nós estamos na mesma visão, quando nós entendemos o que é ensinado e colocamos em prática nas nossas vidas. O reino de Deus avança, a igreja cresce, a igreja se fortalece. Foi assim no início da nossa igreja, lá em 1903, quando aquelas pessoas, quando aqueles pastores e presbíteros tinham a mesma visão e contribuíram para o avanço do reino de Deus. E hoje, nos seus 121 anos que irá completar no dia 31 de julho, a igreja permanece viva, permanece em pé até hoje, porque homens e mulheres entenderam o chamado de Deus, entenderam e compreenderam os ensinamentos de seus líderes e colocaram em prática tudo aquilo que aprenderam através da palavra. Se queremos viver dentro de uma igreja forte, se queremos fortalecer as nossas vidas, nós precisamos seguir essas considerações do apóstolo Paulo, o maior líder, o maior dos apóstolos, considerado por muitos teólogos, o maior influenciador, aquele que liderou muitas igrejas enquanto esteve vivo. Que possamos seguir o conselho deste homem cheio do poder do Espírito Santo, cheio da presença de Deus e que espalhou o Evangelho por todo o mundo. Que possamos ser humildes e compreendermos tudo que a palavra de Deus nos ensina a respeito daqueles que estão à frente da obra de Deus e que possamos contribuir para o avanço do reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá!